No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, hoje nós vamos estar compartilhando do versículo 14 em diante até o versículo 21. Depois, em outro momento, nós vamos estar falando do versículo 7 ao versículo 13. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês do versículo 14 até o versículo 21. 1 Coríntios. Você olhe na sua frente, ao seu lado, atrás de você. Se alguém não tem a Bíblia, você compartilha a sua Bíblia. Você abre primeiro e aí você compartilha. Eu não estou projetando os textos bíblicos aqui, porque muitos têm esquecido de trazer a sua Bíblia, de ter contato com a sua Bíblia, de ler a sua Bíblia. Então eu tenho me recusado de colocar aqui na projeção, propositadamente para você não esquecer a sua Bíblia, você estar em contato com ela. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 21. Eu estou compartilhando sobre as imagens do que é ser um ministro, do que é ser um líder espiritual, do que é também o papel que a igreja precisa desenvolver, ocupar. Domingo passado, eu compartilhei que uma das imagens que usa o ser ministro é a ideia de um escravo. Sabe aqueles escravos que ficavam embaixo, né? Remando. Alguém viu o filme Ben-Hur? Começa assim, né? Ele é escravizado embaixo. Aqueles escravos que remavam. A palavra que ele usa de que nós somos ministros é a ideia de um escravo que precisa estar remando o barco. Liderança não tem a ver com uma posição de superioridade. Liderança tem a ver com uma função de serviço. É o primeiro a responder, é o primeiro a estar dando um passo, né? Podemos dizer, nesse ambiente de navio, deve ser o primeiro a chegar e o último a pular, o último a sair desse barco. A Bíblia, ela vai nos ensinar que todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais de um mediador, de um intercessor, no sentido de que após quando Jesus morreu na cruz e o véu se rasgou, o significado disso é que toda pessoa tem acesso direto a Deus. Mas Deus também confiou líderes, a ideia de pessoas que têm a função de inspirar, instruir, capacitar, a ideia de encorajar e cuidar. Estes nomes a Bíblia chama de pastores, presbíteros, diáconos, ministros, bispos. Todas essas palavras se referem, ou até mesmo anciãos, é outra expressão que a Bíblia usa, se refere a uma liderança espiritual. O que o texto vai nos mostrar agora é exatamente dessas funções, dessas imagens que o líder espiritual precisa desenvolver, mas que cada um de nós também temos como responsabilidade, como chamado de Deus de poder exercer. Então, convido que você abra ali em 1 Coríntios, capítulo 4, já disse, versículo 14 em diante. Todos acharam? Muito bem. Diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve. Se o Senhor permitir,
então saberei, não apenas os que estão falando, esses arrogantes, mas que por poder eles têm. Mas que poder eles têm? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? O apóstolo Paulo falando à igreja na cidade de Coríntios. Nós já falamos que a cidade de Coríntios era uma cidade extremamente intelectualizada, havia o berço da filosofia, as pessoas tentavam responder filosoficamente, havia partido de pessoas, gente que se achava do grupo de Apolo, outro de Pedro, outro de Paulo, e existiam até aqueles que se achavam do grupo de Jesus. Isso causava brigas, contendas e um sinal de profunda criancice espiritual no meio da igreja. Todas as vezes que há divisão, todas as vezes que há dificuldade de respeitar a diferença, todas as vezes quando eu busco o meu interesse em primeiro lugar e não considero o outro, inevitavelmente vai ter um ambiente de disputa, de discórdia. Eu já disse para vocês que um dos maiores problemas numa relação conjugal é aquilo que eu chamo de espírito de juiz. É quando você se relaciona, conversa e toda a sua tentativa é mostrar de que você está certo. Sabe? É aquela coisa de provar quem tem razão, ou até mesmo de provar quem está sofrendo mais. Quem está se doando mais. Todas as vezes que o espírito do juiz entra num relacionamento conjugal, não existe casamento. São duas pessoas morando juntas, mas não há casamento. E é interessante que quando as pessoas buscam um conselheiro para se aconselhar, eles querem que o pastor, ou o conselheiro, ou aquele orientador, ocupe o lugar de juiz. Ele diga quem está certo e quem está errado. Né? É aquela espécie de que seja aquele que apita. Eu digo assim, não funciona isso. A Bíblia vai nos ensinar de que o que vai trazer unidade no meio da igreja, na vida de um casamento, na verdade é o espírito de ser servo. A ideia de que exatamente aquilo que habitou em Cristo deve também estar em nós, que é a capacidade de nós considerarmos os outros como superiores a nós mesmos. Agora, o papel que o texto vai nos ensinar, a imagem que o texto vai nos ensinar, de que papel nós temos que exercer como igreja e como liderança, é o papel de paternidade espiritual. Repita comigo, por favor. Paternidade espiritual. Primeira coisa que nós aprendemos sobre a paternidade, o ministro, ele é um pai amoroso. Ele precisa exercer um papel de pai. E eu acho isso fantástico. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessa imagem, né? A minha imagem favorita é de enxergar Deus como pastor e como pai, né? E nós representamos Deus. A igreja precisa representar essa ideia da paternidade. Agora, algumas características o apóstolo Paulo menciona dessa paternidade. Primeira coisa, pai é aquele que gera filhos pelo evangelho. Versículo 14 e 15. 14 e 15. Pai é aquele que gera filhos pelo evangelho. Versículo 14 e 15 diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever todas estas coisas, mas procuro adverti-lo como os meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores, ou seja, responsáveis, gente que está responsável por vocês, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho. O apóstolo Paulo foi o primeiro a pregar o evangelho, ao chegar ali, ao anunciar, ao proclamar, e isto também exige responsabilidade.
Por isso que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 28, que nós fomos chamados a fazer discípulos. E fazer discípulos requer também ensinar. Por isso que quando nós apresentamos um bebê, uma criança, nós chamamos aqui à frente como um ato simbólico de profundo significado, mas nós dizemos a cada pai da seguinte forma: você tem responsabilidade de instruir o seu filho nas coisas de Deus. Você precisa cuidar, gerar espiritualmente. Você precisa compreender que, como pais, há uma grande responsabilidade nossa de instruir os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu gostaria que vocês entendessem, compreendessem que eu tenho responsabilidade e autoridades, porque quem os viu nascer espiritualmente fui eu. Eu estive compartilhando com vocês. Por isso nós como igreja temos orado e temos dito assim: Deus, dá-nos pessoas para alcançar, para cuidar. Dá-nos pessoas para poder evangelizar. Ensina-nos a alcançar as pessoas. Você sabia que há tanta gente precisando que você chegue e possa, às vezes, fazer um convite, orar, fazer uma ligação, se importar, ir no hospital, visitar alguém que está na luta, às vezes com droga, com alcoolismo, num casamento, com as crianças, e a gente percebe o quanto isto faz diferença. Vocês ouviram a missionária Ruth, quando ela esteve aqui, que eu digo que ela é minha avó espiritual, porque é a mãe espiritual do meu pai, né? Eu digo assim, quando vocês falaram de missões, eu digo assim, como eu sou grato a Deus, porque um dia vocês enviaram uma mulher solteira, lá no confim, lá no norte da Bolívia, fronteira com o Acre, quando a minha família estava toda destrozada, sabe, quando não havia família, quando meu pai pensava em suicídio, quando meu pai batia na minha madrasta muitas e muitas vezes, quando eu era desprezado muitas vezes por ela, uma mulher chegou lá naquela cidade e começou a cuidar do meu pai, a falar do amor de Jesus. E quando ela se tornou mãe espiritual dos meus pais, através deles, a nossa vida foi restaurada e curada. Você não tem noção de como isso é poderoso. E isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu vi vocês nascerem, eu cuidei de vocês. A igreja, ela tem uma função e uma responsabilidade de gerar coisas novas. Por isso que a Bíblia vai dizer que o ser humano, ele não precisa melhorar. A gente não melhora, viu, gente? Nós somos tão pecadores que não dá para melhorar. A gente é transformado mesmo. Deus faz as coisas novas. Melhorar é dar uma remendada. Agora, ser transformado é nascer de novo. O que Deus quer ver é pessoas que estão nascendo de novo. E isto só é possível ser explicado por meio do poder do Evangelho. E através do nosso amor, através dos nossos atos. É isso que faz toda a diferença. É isto que transforma a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Segunda coisa que nos ensina do que é uma imagem paternal, é que pai é aquele que é um exemplo para os seus filhos. Versículo 16 e 17 vai dizer assim: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Olha que ousadia do apóstolo Paulo. Suplico-lhes que sejam os meus imitadores. Por esta razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte e em todas as igrejas. Amados, de que forma a gente ensina? Como pai.
eu costumo dizer, olha, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Quer que eu repita de novo? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. A primeira Bíblia que seus filhos vão ler é a sua vida. O primeiro representante de Deus é o Pai. O primeiro representante de Deus é o Pai. Todas as vezes que eu vou falar para meus filhos, que têm 10, 7 e 5 anos, quando eu digo para eles, na faixa de 4, 5 anos, eu digo assim, papai do céu, né? Quando eu uso essa frase, o que você acha que ele está trazendo na mente? Ele está pensando na imagem que ele está enxergando de papai. Sou eu o primeiro representante. Isso de repente pode assustar você e dizer assim, meu Deus, isso significa imperfeição, mas eu sou pecador, eu erro. Mas eu digo, até quando a gente erra, nós temos a capacidade de ser exemplo. É que nós nos arrependemos, nós reconhecemos, nós confessamos, nós pedimos perdão. Nós nos quebrantamos. Nós temos a oportunidade de poder manifestar o exemplo. Eu digo que quando alguém me diz assim, Fernando, quando foi a primeira vez que você foi tocado por Deus? Foi a primeira vez que eu vi o meu pai confessando os seus pecados, admitindo os seus erros, chorando, sabe? Olhando para mim, me pedindo perdão. A outra vez que eu vi Deus foi quando eu cheguei no lar do meu tio, que é pastor, e naquele casamento eu percebi que algo diferente acontecia naquela família. Quando eles se juntavam, quando eles oravam, quando, eu costumo dizer, quando a coisa está bem apertada, alguns de vocês já viveram, estão vivendo uma situação financeira, sabe aquele momento quando a gente diz assim, Jesus, não tem dinheiro para comprar comida, né? E no lugar de a gente ficar murmurando contra Deus, eu lembro que a gente juntava a família, sabe? E nós começávamos a orar, e era extraordinário ver a provisão de Deus em cada momento da nossa família, daquele lar. E eu dizia assim, nossa, o negócio funciona mesmo, Deus é real. E a gente precisa dessas experiências. Eu costumo dizer, amados, às vezes Deus vai permitir experiências difíceis na sua vida. Situações que você não compreende na sua casa, no ambiente do seu lar. Mas não é porque Deus não esteja olhando. Não é porque Deus não esteja cochilando. Pelo contrário, são oportunidades que Deus te dá de você conhecer Deus pela experiência e não apenas por ouvir falar. Ele passa do âmbito de uma coisa que você ouviu e ele passa a se tornar real porque você está experimentando um relacionamento com Deus. Os nossos filhos, é interessante lá em casa, que quando alguma coisa eles querem ou tem alguma dificuldade, eles dizem assim, papai, nós precisamos orar. Por que nós precisamos orar? Né? Porque eu quero muito Xbox. Então tá, vamos orar, né? E eu costumo dizer que, olha, não tem um pedido que Deus não tenha respondido às crianças. Usaram das formas mais extraordinárias possíveis, mas Deus, e eles aprendem o relacionamento com Jesus. A Fernanda é ótima, a Fernanda nunca esquece na sua oração dos doentes. Né? Nunca esquece dos doentes, ela fica o tempo todo, e pelos doentes, pelas pessoas que estão no hospital, e começa a orar. O Daniel, eu acho que ele vai ser missionário, porque o menino para gostar de orar pelos missionários. Né? Pelos missionários ali, a oferta missionária e tudo vai. O Nicolas já está numa idade de 10 anos, quando ele ora, ele já ora pelas coisas que estão acontecendo, pelos amigos, pela família, né? Ele está compreendendo. E é muito interessante perceber o relacionamento que existe, sabe, a referência, o exemplo. Eu nunca esqueço, né? Eu vou pedir licença para o irmão Valdomiro. Eu lembro que uma dos comentários do Samuel é de ver o irmão Valdomiro às 4:30 da manhã, 4:30 ou 4 horas, mas nunca sei, porque o irmão acorda tão cedo, né? De joelhos, orando.
E isso influencia muito. Influencia muito. Eu não esqueço do testemunho da filha do pastor, me ajuda aí, Paulo. Russell Shedd. A filha do pastor Russell Shedd diz assim: eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz, mas eu nunca o vi errando. Eu tenho visto. Mas eu não quero trazer um peso sobre você, pai, mãe, ao ponto de dizer, puxa pastor, mas eu tenho errado. Mas eu acho tão poderoso também quando um homem junta a sua família e diz, eu errei, eu pequei, eu não fui bom, e eu queria que vocês me perdoassem. Vocês não têm noção da cura extraordinária que isso traz sobre uma família. Quando pais têm a coragem, quando mãe e pai até são exemplos da graça de Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo assim, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo não está falando de uma perfeição, ele está muito convicto dizendo, quem eu estou seguindo é Jesus. E eu gostaria que você seja meu imitador. E é muito bom quando a gente tem que falar com um filho e diz assim, meu filho, né, esses dias eu falei assim, você está falando com sua mãe, olha o jeito que você está falando com sua mãe, olha a grosseria, olha o tom de voz que você está usando com a sua mãe. Aí vem uma coisa legal dizendo, né, seu pai fala assim com a mamãe? Olha a resposta, né? Seu pai fala assim com a mamãe? É desse jeito? Não. Então, essa mulher que você está levantando o tom de voz, é minha esposa, a sua mãe. Se você agredir ela desse jeito, você está me agredindo. E aí nós vamos ter que ter uma conversa séria, porque isso eu não vou deixar. Quando eu falo isso, a Fernandinha fica assim. E ela sabe que vai ter proteção. Quando nós, como homens, buscamos a Deus, nos relacionamos com Ele, representamos Deus em primeiro lugar, os nossos filhos terão um relacionamento com Deus muito mais fácil de estabelecer, porque eles vão enxergar Deus como Pai, essa paternidade será muito clara, eles vão compreender, não será tão difícil, eles não vão conseguir reconstruir. Não esqueço um dos meus melhores amigos do seminário, com lágrimas, nós estávamos falando das nossas mazelas familiares, e ele diz assim, eu vou confessar uma coisa que eu nunca disse para ninguém. E é ótimo quando alguém diz assim, né? Eu digo assim, que quando alguém começa com essa frase, vou falar uma coisa que eu não disse nunca para ninguém, eu digo assim, vem cura, que lá vem cura, porque precisa falar mesmo, né? Vem a cura de Deus quando a gente fala um negócio desse. E aí ele diz assim, olha, eu não consigo enxergar Deus como Pai. E eu falo assim, por que você não consegue enxergar Deus como Pai? Aí ele diz assim, só para te contar uma história, para você ter uma ideia. Meu pai é nordestino. E você sabe que todo nordestino é meio bravo, né? Você acredita que um dia eu fui atropelado por um carro? E o meu pai, no lugar de me socorrer, me deu uma surra no chão. Eu estava lá todo atropelado e ele me deu uma surra no chão. Falei assim, rapaz, eu não esqueço daquele dia, não. Aí eu lembro da história do abacate? Eu falei assim, então vamos enterrar esse abacate. Vamos enterrar. Esse dia você precisa perdoar. E é legal quando a gente começa a dizer assim, então o que você diria para seu pai hoje? Aí a coisa engasga, né? Como assim, o que eu diria meu pai? Imagina que eu sou seu pai, então diz tudo o que você precisa dizer para ele hoje. E aí a gente termina dizendo, esta semana foi muito difícil para mim. Algumas pessoas perceberam que eu estava muito triste no domingo, né? Alguns vieram e me perguntaram.
O pastor Aguinaldo, um pastor nosso, meu amigo, que tem sido um parceiro de oração, os irmãos sabem que nós estávamos orando muito pela irmã Leide. Ela veio a falecer domingo, num câncer muito agressivo, teve 6 meses de vida, deixou uma criança de 6 anos, uma menina e outra de 4. O pastor Aguinaldo fica bem pertinho de nós. E foi muito difícil. E eu confesso que poucas pessoas sabem, mas tem 2 coisas que eu não gosto muito: hospital e velório. Mas são as coisas que mais Deus tem me usado. São as coisas que as pessoas dizem assim: como você faz bem aquilo? E eu digo assim: mas você não tem noção do quanta dor, ou de quanta cura, ou de quanta cicatriz há na minha alma por causa disso. E eu cheguei lá, e o pastor Aguinaldo estava sorrindo, falando, mas por dentro totalmente perdido. E aí é bom ter amigos, né? Porque os amigos chegam perto e eles conhecem o nosso coração. E ele não sabia o que fazer com os filhos, com as filhas, se vinha, se não vinha, se pertencia, se vê, se não vê. E naquele momento eu tive que voltar a uma cena triste, que foi o dia do sepultamento da minha mãe. E eu comecei a dizer: Aguinaldo, eu vou te falar da perspectiva de filho. Aí eu tive que começar a lembrar e dizer a ele, eu tive que enterrar um dia quando eu cheguei com minha irmã. Imagina um grupo de pessoas como este, 2 crianças chegando no colo do seu pai, e todo mundo, ao nos enxergar, existir um grito tão alto de choro, de comoção, as pessoas nos verem. Eu hoje entendo que é aquela questão de coitados, né, estão perdendo a mãe. E aquilo foi o que mais me assustou. Aquilo foi o que mais me marcou. E hoje e essa semana eu tive que voltar lá, sem querer, fazer uma terapia terrível, e ao mesmo tempo poder aconselhar o Aguinaldo, orar, e poder dizer que Deus precisa nos tratar. Eu disse uma coisa para o Aguinaldo, e eu falo para toda pessoa que um dia vai atravessar o luto e precisa consolar uma criança: não tenha medo de chorar perto de uma criança. Pelo contrário, você se une muito mais quando você chora e você diz: eu estou sentindo falta, eu estou sentindo saudade. O dia mais importante para o meu relacionamento com o meu pai foi quando, numa árvore, meu pai me sentou e disse que a mulher da nossa casa não estaria mais conosco. E ali nós choramos, e ali nós nos unimos. E ali foi uma coisa muito forte, porque eu pude perceber que a mesma coisa que eu sinto, ele também sente. Ser pai é ser inspiração. Ser pai é ser modelo. Mas não no sentido de que não vai acontecer erros, vai acontecer. Se eu dizer para você que eu sou um pai que sempre fui exemplo em todas as coisas, não é verdade. Algumas promessas eu já quebrei, até mesmo porque não estavam, né, ao meu alcance. Né? Das últimas vezes, o pastor Paulo até me ajudou, um dia desses, que tinha prometido, num feriado, levar as crianças no cinema. No mesmo dia, alguém faleceu, e eu tinha que estar ali. E eu disse assim, todas as crianças animadas, a gente arrumado para o shopping, o telefone toca, e eu falo assim. E aí eu lembro do Nicola e o Dani dizendo: você prometeu. Você prometeu. E aí a gente tem que dizer: mas o papai precisa quebrar a promessa hoje. Porque o papai precisa cuidar de pessoas. E isso mesmo assim eles não entenderam muito bem, não. E ainda eles vão entender. Você compreende como é difícil isso? Mas aí nós precisamos dizer, até nisso, de pedir perdão, de reconhecer, de admitir. Mesmo assim eu tive que dizer: eu sei que eu estou falhando com vocês, queria que vocês me perdoassem, porque eu assumi um compromisso com vocês. A Bíblia diz assim: sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isto é paternidade espiritual.
Sabe que mais? Pai é aquele que é fiel em disciplinar os filhos. O versículo 18 ao 21 do capítulo 4 diz assim: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve. Se o Senhor permitir, estarei, então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é o que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele está dizendo claramente, há muito discurso, mas o discurso da prática está muito longe. A arrogância, a soberba, a falta de espírito de servo, de um coração ensinável, moldável. Há aquela ideia de uma pessoa que não percebe que ela erra. Há áreas cegas. Sabe qual é a área cega da nossa vida? A área cega é aquela que todo mundo enxerga em você, menos você. Né? Todos percebem o quanto você é orgulhoso, a família percebe, mas você não consegue enxergar. Você precisa de confrontação, você precisa de espelho, você precisa do outro. Todos nós temos áreas cegas, sabe? Quando a gente começa a ser confrontado, presta atenção, gente, na sua casa. As pessoas que mais te amam são as pessoas que mais vão falar verdades para você. Escute, ouça, porque o texto está dizendo, é necessário disciplina. Deus é um Deus que disciplina. Hebreus capítulo 12 vai dizer qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai. Qual é? Pois Deus disciplina todo filho que Ele ama. Não disciplinar um filho é não amá-lo como nós devemos amar. E essa disciplina, ela precisa pelo menos ter 3 níveis de disciplina. Aqui as mamães têm razão em algumas ocasiões e outras vezes não. É impressionante como dá briga num relacionamento conjugal quando tem que disciplinar filho. Né? É uma das coisas que mais dá dificuldade. Porque geralmente, né, a mamãe, ela é mais tolerante, mais paciente, e a mamãe ameaça muito, mas faz pouco. Né? É aquela coisa, vou te bater, menino, vai ser a última vez que você vai ver, né? A última vez, e olha o que vai acontecer, e você só obedece quando eu grito, você não sabe, aquela coisa toda. E aí a mãe faz aquela coisa que o marido detesta. Fulano, olha seu filho o que está fazendo. O pai pega o cinto e já vai dar 2, fala assim, mas eu não falei para você bater neles. É para conversar, né? Fala assim, você pediu para eu disciplinar, então você fica quieta. Já ouviu essa história, né? É impressionante, né? Eu costumo dizer, gente, existem 3 níveis de disciplina, e Deus usa as 3. Primeiro nível, a gente chama de um nível verbal. É quando a gente usa as palavras. Eu costumo dizer, é quando Deus chama pelo nosso nome. Sabe quando Deus chama pelo nosso nome? Você sabe que Deus está falando. Você sabe que Deus já te disse, vem para mim. Ele já colocou de alguma circunstância, alguma situação, mas você ouviu Deus dizendo para você. É a verbal. Né? É engraçado porque às vezes as crianças aprontam aqui na igreja e falam para ele, aí em casa a gente vai conversar. Aí ele fala assim, mas é conversar de conversar ou conversar daquele outro jeito? Não, é conversar mesmo. Vamos conversar, vamos dialogar. Né? Mas é aquela coisa da conversa, é a parte instrutiva. A criança precisa entender, né? Precisa compreender. Eu já vi mãe que eu falo assim, meu Deus, que inabilidade, né? Já viu às vezes algumas mães assim que a criança de 2 aninhos está comendo biscoito, coloca o biscoito no chão e a criancinha vai pegar o biscoito no chão, vai botar na boca, a mãe pega e bate na mão da criança?
Eu falei assim, tem que bater na mãe mesmo, porque a criança nem sabe daquilo, nem sabe que não pode pegar, não ouve a instrução. Primeiro é a parte cognitiva, precisa se compreender. As coisas têm que deixar claras. Tem tanta gente sendo disciplinada, mas nunca as regras ficaram claras. Nunca as regras ficaram claras, né? E as regras precisam ser claras, precisam ser estabelecidas e precisam ser para todos. Por isso que a disciplina verbal, ela tem a função, a disciplina nunca é um caráter vingativo, nem da parte de Deus, nem da parte da gente como pai. A disciplina é o caráter de trazer de volta para o caminho correto. E não um ato de vingança. Não um ato no sentido de que vou castigar você porque você errou. Não. A disciplina de Deus é um ato de amor. A ação de dizer, se você não for disciplinado, você corre sério risco de vida. Uma vez o Nicolas me atravessou aquela rua, sabe? Atravessou aquela rua daquele jeito que o coração foi para a boca. E eu cheguei em casa, e eu lembro que já tinha passado tudo, a Soli, e nessas ocasiões, a Soli gosta de ficar dentro do carro. Né? Ela fica no carro mesmo. Né? E eu falei assim, nós vamos ter uma conversa séria. Peguei 2 cintadas, só 2. A Soli disse assim, puxa, mas já tinha passado. Eu falei assim, sabe por quê? Eu prefiro que ele sofra agora do que perder o meu filho atropelado por um ônibus. E eu disse isso para ele. Eu estou disciplinando você porque eu disse que não era para atravessar a rua. E eu estou disciplinando e você vai sentir dor porque eu prefiro que você tenha essa dor a você ser atropelado. Nunca mais me atravesse essa rua assim. Nunca mais. Você está entendendo? Deus faz isso com a gente. Deus nos causa uma disciplina, que é o terceiro nível, é a disciplina física, sabe? A verbal, o terceiro é a física, nos permitindo a dor sobre a nossa vida, nos freando de uma dor muito maior. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão tão arrogantes, é uma posição tão orgulhosa de vocês querem que eu vá para disciplinar vocês, é isso? Ou é com espírito de mansidão? O segundo nível de disciplina, eu chamo de nível emocional. Sabe qual é o nível emocional? É quando se tira da nossa vida tudo aquilo que a gente gosta. Aquilo que a gente gosta, não é mais. É a história do videogame, das saídas, né? É aquela coisa, né? Não sai mais, não tem mais. Tudo que você gosta, acabou. É a disciplina emocional. Pastor, Deus nos disciplina assim também. Sabe como? Você perde a alegria que você tinha em muitas coisas que você fazia. Como assim? Sabe, existem muitas pessoas que estão em um profundo desânimo, não porque as coisas estão ruins, mas porque elas estão em disciplina por Deus. Davi, após cair em adultério com Betseba, ele disse, devolve-me a alegria da salvação. O meu humor, diz o Salmo 32, se tornou como terra seca. O texto vai dizer claramente que em muitos momentos nós precisamos de perdão e reconciliação com Deus. Porque emocionalmente podemos estar sendo disciplinados. Os nossos filhos também precisam de disciplina emocional. Porque isso vai mostrar para eles que todo ato tem consequências. Eu costumo dizer, nunca discipline um filho fisicamente como primeiro ato de disciplina. Primeiro, vá no verbal, vá no emocional e depois você vai no ato da disciplina física. E a Bíblia vai dizer que nada que é feito com ira é saudável, pelo contrário, é pecaminoso. Nunca discipline um filho com ira. Nunca diga nada para seu cônjuge com ira. Nunca se expresse com ira. Deixe a ira passar. E ali você precisa exercer.
Mas o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, de que forma vou chegar para vocês? Por que vocês estão tão orgulhosos e soberbos? O Pai age com disciplina. Em último lugar, para terminar, o Pai é aquele que dá afeto e carinho. Versículo 14 diz assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro diverti-los, como os meus filhos amados. Versículo 21, que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Repare que o primeiro versículo, o apóstolo Paulo está afirmando amor. Depois ele está disciplinando, depois ele está exercendo disciplina. Eu costumo dizer, queridos, um dos grandes fatores da disciplina é o fato de que nós devemos ter comunicado amor para os nossos filhos primeiro, afeto. Porque aí eles não vão se sentir agredidos. Como assim? Explique melhor. Eu costumo dizer que todo filho precisa ser disciplinado, mas todo filho também precisa ser amado. Mas a ordem dos fatores vai fazer toda a diferença. Um filho que nunca se teve expressão de afeto e só tem disciplina, ele não vai entender o amor, ele está entendendo rejeição. Essa é a razão pela qual muitos adolescentes eles se queixam dos seus pais. Porque o adolescente, ele diz assim, papai e mamãe só me criticam. E porque eles fazem muita coisa errada mesmo. Mas aquela coisa só me critica, só fala mal, nunca fala coisa boa. Eu costumo dizer, é importante estar reforçando o afeto o tempo todo. Assim também como em qualquer relacionamento. Assim como quando há o cuidado, há a manifestação, há o afeto, a valorização, o carinho, o amor, há também o direito, a obrigação e a responsabilidade de disciplinar. Eu, como pastor, peço a Deus que me dê essa sabedoria com vocês. Eu tenho a responsabilidade de amá-los profundamente, mas também de discipliná-los. Isso faz parte do papel do pastor. Assim como o pastor Paulo, cada um de nós que exercemos a nossa liderança, de dizer, eu me importo com você. Por isso, amados, esse também é o nosso papel como igreja. Porque nós vivemos tempos onde disciplinar, a palavra disciplina está cada vez mais rejeitada. E nós precisamos entender que disciplina é algo que vem de Deus e nos protege. Gostaria que você, ao olhar para a sua família, para a sua vida, pudesse compreender o quanto a Bíblia diz como nós temos que agir. Até nos nossos relacionamentos de amizades, irmãos. Eu costumo dizer que amigos de verdade são aqueles que nos encorajam, mas quando necessário nos confrontam. Dizem coisas que às vezes a gente não gosta de ouvir, mas que só amigo tem coragem de dizer. O casamento é da mesma forma. É um ato de afeto, de amor, mas às vezes nós precisamos ter alguns puxões de orelha, de ouvir o que está acontecendo. Na igreja, da mesma forma. Nós precisamos aprender a valorizar a exortação, o encorajamento. Precisamos ser encorajados uns aos outros. Ouvir. Este discurso, esta mensagem do apóstolo Paulo é muito clara para a igreja de Coríntios, porque era uma igreja que estava totalmente perdida. Os corintianos não estavam dando bons testemunhos. Que me perdoem os corintianos, mas diz assim, estão todos felizes os corintianos hoje. A palavra de Deus vai nos ensinar a respeito disso. Ame. Amar também é disciplinar e ser disciplinado. Isso faz parte da paternidade espiritual. Que Deus nos ajude a vivenciar esta palavra. Queria que você curvasse sua face. Vamos passar a um segundo momento, que é o momento da ceia.